Olá, está começando mais um Ciência ao Ponto. Esse é o episódio de número 31 e a partir de agora você nos acompanha pelo canal 18.1 da Univale TV, em formato de reprise na Univale FM nos 94,9 e também no nosso canal no youtube.com/Univale TV. Você já sabe que neste programa a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal ela que todos os dias está presente e impacta diretamente na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que une saúde, cultura e afeto, as receitas alimentares afetivas e os contributos culturais e tecnológicos para a saúde, especialmente por meio das hortas sociais, culinárias e terapêuticas. Esse foi o tema da dissertação de mestrado da nossa convidada de hoje, a professora Mariana Reiser Guedes, ela que é mestre em saúde e gestão do trabalho, especialista em consultoria empresarial e bacharel em gastronomia. Seja bem-vinda, professora, é uma satisfação recebê-la aqui no Ciência ao Ponto. Muito obrigada, a satisfação é toda minha. Vamos falar então um pouquinho sobre esse tema da sua dissertação tão bacana. Foi agora recente, né, a defesa, e eu gostaria de saber como é que surgiu a ideia de fazer a sua dissertação a respeito desse tema. O que te motivou a estudar esse assunto que é tão interessante? Bom, como eu sou bacharel em gastronomia, então eu já trabalho com comida, né? Então, desde 2002 que eu já atuo na área, e eu queria entender, entrando no mestrado em saúde, né, que foi o que me possibilitou, que me abriu essas portas, pensar dessa forma, eu queria entender como que a comida ela atua favorecendo o bem-estar emocional, né, não só o físico. Então, fazendo essa pesquisa, estudando esse tema, a gente vai entendendo que a comida é muito mais do que apenas os nutrientes, né? Então, na verdade, os alimentos, eles te oferecem os nutrientes e a comida, ela é mais, né? Então, ela tem um peso maior, ela está muito ligada ao cultural, ao emocional. Então, eu quis evidenciar isso, na verdade, né, através da pesquisa, como que essas receitas afetivas, que são aquelas que nos tocam de alguma forma, nos fazem lembrar de algum momento importante da nossa vida, como que elas atuam na saúde, né? Então, como é que eu vou ter uma qualidade de vida, como é que eu vou me sentir abraçado, que a gente fala, né? Aquela comida que abraça. Então, a proposta foi essa, o objetivo, né? Foi que isso. Bacana. E como é que foi esse percurso durante o mestrado? A gente sabe que tem sempre os professores ali dando todo um suporte, enfim, os colegas também. E essa trajetória, depois de tanto tempo, né, formada na gastronomia, foi uma trajetória satisfatória e de muitas descobertas para ti? Foi sim, porque eu segui um caminho um pouquinho diferente, né? Então, eu fui para um mestrado em saúde, onde a maioria das pessoas, né, a maioria dos alunos são da ciência da saúde, né? Então, tem médicos, tem dentistas, tem muitos enfermeiros, fonoaudiólogos. E aí eu, como bacharel em gastronomia de uma área diferente, entrei ali naquele meio. Então, os professores já foram acolhendo, né, entendendo o que eu estava querendo pesquisar. Então, eu tive a sorte de ser orientada pela professora Yolanda, que ela é uma enfermeira de formação, mas também é antropóloga e trabalha muito com essas questões culturais, né? Então, todos os professores contribuíram e muito com as suas expertises, né? Com o seu olhar, cada um na sua área, cada um na sua linha de pesquisa. E isso foi construindo, né, ao longo de todo o curso, essa base, né, para eu poder executar isso em campo. Muito bacana, porque a professora Yolanda já passou aqui pelo Ciência ao Ponto, junto com a professora Angélica, que foi também aí uma das professoras que intermediou esse programa de hoje. Agradecer ela sempre pelo contato e pela parceria. E agora eu quero voltar a falar um pouquinho do tema da sua dissertação, para a gente falar em termos de saúde. O que você constatou nessa pesquisa dos benefícios que essas receitas afetivas podem trazer para as pessoas? E aí, quando a gente pensa, tem de fato um impacto positivo quando a gente pensa em saúde? Sim. Por que a gente pode chegar a essa conclusão? As comidas afetivas, as receitas mais tradicionais, mais culturais, elas utilizam de ingredientes minimamente processados. Então, são as farinhas, são as plantas que são cultivadas nas hortas, muitas vezes em casa,
né? Principalmente no grupo que eu estudei. Então, assim, é um grupo de bombinhas, uma comunidade, que tem muito isso da horta, né? Da plantação e tudo mais. Então, a comida, ela está relacionada com esses ingredientes mais naturais, digamos assim, né? Minimamente processados, industrializados. Então, claro que isso vai impactar na saúde física, né? Quando eu consumo esses alimentos de origem natural, que não são processados, eu tenho um impacto positivo, sim. Muito legal porque você traz as hortas sociais, né? Enfim, culinárias, terapêuticas. Como é que tudo isso entra nesse contexto? Porque a gente sabe que essas hortas, inclusive, foi um dos assuntos que a gente conversou com a professora Yolanda no podcast Ciência ao Ponto, que está disponível lá no nosso canal. Porque isso também gera uma aproximação com pessoas, né? Gera o contato e gera essa troca de experiências de pessoas que, de repente, cresceram em uma outra comunidade com outra história, né? Então, isso também é muito interessante socialmente falando, né, professora? É muito legal, como tu falou, assim, né? Da troca entre o pesquisador, entre quem está lá fazendo a pesquisa e a comunidade que tem todo o saber, né? Então, é aquele conhecimento que não está dentro da universidade, mas é um conhecimento muito, muito rico. Então, assim, eu aprendi mais do que qualquer coisa, né? Então, a planta, para que ela serve, eles têm todo esse conhecimento, como é que cultiva. Então, a função terapêutica é essa, né? É um alimento que vai além de nutrir. Ele tem uma função a mais. Então, eu tenho plantas que são boas para o estômago, para cicatrização, anti-inflamatórios, enfim. Então, eles têm esse conhecimento, a gente percebe isso. Só que não, às vezes, da forma científica, né? Então, é aquele conhecimento empírico. Então, acredito que essa também é a grande questão, né? A gente unir esse conhecimento da comunidade com a ciência e apresentar essa pesquisa. Que bacana, porque durante o desenvolvimento da sua dissertação, você menciona também uma parte tecnológica e a produção de alimentos de forma mais sustentável e acessível. De que forma você observa esses detalhes? Porque também é um ponto bastante importante quando a gente pensa em pesquisa científica, aliar tecnologias, né, para poder também alcançar mais pessoas. De que forma isso aparece no seu trabalho de finalização aí do mestrado? Bom, esse mestrado, ele tem como objetivo final apresentar uma tecnologia seguindo as diretrizes da CAPES, né? Então, o que a CAPES sugere é que se faça um objeto que seja técnico, não necessariamente tecnológico no sentido de tecnologias de ponta. Então, às vezes, uma agulha, por exemplo, é uma tecnologia, né? Uma panela é uma tecnologia. Então, é a gente evidenciar isso como, isso que vocês fazem, essa horta, é uma tecnologia, né? Social. Por quê? Porque eu vou abranger uma comunidade, eu vou dar possibilidades para, por exemplo, fazer trabalhos até para ganhos financeiros, né? Então, como profissão, e principalmente para alimentar. Então, assim, a professora Yolanda fez um trabalho muito importante pós-pandemia, né? E de conscientizar a comunidade e de dar instrumentos, né, para eles poderem plantar, para eles poderem colher e poder se alimentar através daquilo que eles têm no quintal, muitas vezes. E a professora Angélica, a professor Renê também estão participando de um projeto de hortas, uma pesquisa aprovada pela FAPESC, inclusive, que vai nas comunidades também instrumentalizar, oferecer essas informações, né, e como isso pode ser feito na prática. Muito bacana, porque nós já acompanhamos diversas vezes pela Univale TV algumas dessas ações, né, que a professora Angélica, a professora Renê, enfim, a professora Yolanda fazem junto à comunidade. E é muito bacana ver que tem muitas pessoas interessadas em continuar perpetuando esse tipo de atitude de ação na sua comunidade. Então, as pessoas estão interessadas, de fato, em manter essas tradições, né, professora? Essa é a minha luta, né? De mantermos as tradições, os patrimônios culturais, os hábitos saudáveis, né? Então, saudável no sentido amplo, né? Não só físico, mas ambiental, emocional, tudo mais. Porque se a gente perde isso, a gente perde a nossa identidade. Então, assim, a gente percebeu isso na pesquisa também, que quanto mais a gente se aproxima das nossas origens, da nossa cultura, das nossas tradições, mais preparados nós estamos para o futuro. Né? Então, a gente saber para onde voltar.
saber para onde eu posso voltar para ter um afeto, para me fortalecer, né? Então, acho isso importante. É bacana, porque não é à toa que aquela receita que a gente lembra, um bolo de vó, enfim, né? Uma que nos remete a um passado, talvez nos faça tão bem, né? Às vezes replicar uma determinada receita, que nunca vai ficar igual, a gente sabe, mas como isso faz bem, né? Pra não só reviver memórias, mas, enfim, o sentimento de nutrir não o corpo, mas também a alma, né? Isso. Esse é o foco principal, então. É esse mesmo, assim, de eu manter vivas as tradições e ter esse afeto através da comida. Porque quando a gente estava fazendo a pesquisa, no meio, assim, das rodas de conversa, das entrevistas, as emoções, elas afloram muito, assim. Então, assim, muitas pessoas que dão seus depoimentos choram, se emocionam, porque toca naquele ponto, assim, muito importante, né? Muito especial da vida. Que bacana. E quanto tempo levou para fazer todo esse levantamento, essas saídas de campo, esse contato com as pessoas? É um processo que dá bastante trabalho para além, né, de todo o referencial teórico e tudo mais, né? Porque esse tipo de pesquisa envolve vínculo, né? Então, a gente precisa criar um vínculo com a comunidade. Então, eu não posso chegar lá, assim, do nada e, vou entrevistar vocês. Então, assim, fui com a professora Yolanda, que ela já tinha esse vínculo com a comunidade, ela já atua nesse lugar desde 2012 com o projeto de extensão Cozinha Cidadã. E também, assim, tive a sorte de ter como parceiro, como casa da pesquisa, o Museu Comunitário Engenho do Sertão, que é gerido pela Rosane. E ela abriu as portas e foi comigo, muitas vezes, apresentar para as pessoas. Então, olha, essa Mariana, ela veio pesquisar. Então, assim, começou em junho do ano passado, junho de 2023, e finalizamos esse ano, mas eu ainda tenho vínculo com eles. A gente participa ainda de ações, a pesquisa já acabou, mas a gente continua com essa interação. E tem a possibilidade de um doutorado seguir nessa temática, de repente, talvez? Olha, provavelmente. Se eu engrenar assim, no doutorado, com certeza eu vou querer continuar estudando os afetos e como está relacionado com a comida, né? Muito bacana saber disso, que a gente vai continuar essa conversa depois do intervalo. A gente já volta com a professora Mariana Reiser Guedes para você saber mais sobre esse tema que é tão interessante. Não sai daí que a gente já volta. A busca pelo conhecimento sempre motivou a humanidade. Desde sua origem, atravessando os séculos, impulsionada pela curiosidade. Em Itajaí, Santa Catarina, a força de homens e mulheres lutou pela construção de um espaço no qual o conhecimento ganhou casa. E assim nasceu, há 60 anos, a Univale. Mais do que uma instituição de ensino, um lugar de formação e construção de sonhos, de pesquisa, de inovação, de extensão, de arte e cultura, entrelaçado com o mundo por meio da internacionalização. Hoje, a Univale está na história e no coração de milhares de pessoas que, de alguma forma, foram impactadas por sua força transformadora. Por isso, vamos celebrar essa data tão importante. Junte-se a nós, compartilhe suas histórias, conecte-se e faça parte deste legado. Juntos, reinventamos o amanhã. Univale 60 anos. O futuro já começou. Cê tá ligado que a Univale é o lugar. Aqui o futuro começa, pode acreditar. Transforma sua mente, o poder de aprender. Conhecimento é o guia, venha se fortalecer. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. No caminho do sucesso, vem com a gente em sintonia. Com universidade gratuita, só alegria. Nota máxima no MEC, voa alto, vai além.
Bolsa de 100% aqui você vai se dar bem. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. Seja tudo que você pode ser. Seletivo 2025 Univale. Matrículas abertas. Univale, uma universidade feita para todos. Estamos de volta com Ciência ao Ponto aqui pela Univale TV e em formato de reprise na Univale FM. Comigo neste episódio, a professora Mariana Reiser Guedes. A gente está aí conversando sobre a sua dissertação no mestrado. Ela que é mestre em Saúde e Gestão do Trabalho, especialista em consultoria empresarial e bacharel em gastronomia. Professora, nós conversávamos, né, nos bastidores sobre a sua atuação como docente aqui na Univale. Quais os projetos você está envolvida também, né, para além do mestrado concluído recentemente, mas que envolve todos esses assuntos que nós conversamos no primeiro bloco, receitas afetivas, enfim. O que você pode compartilhar com a gente que já é desenvolvido aqui dentro da universidade? Bom, eu sou docente do curso de nutrição há 15 anos e eu trabalho com eles justamente isso, a gente cozinhar comida de verdade, né? Então, a gente valorizar os produtos mais naturais possível. A nutrição trabalha muito com isso, né? Com essa questão de evitar os processados e tudo mais, os ultraprocessados, né? A gente tem que pensar que processado não é ruim, né? As farinhas, por exemplo, são processadas. É o tipo de produto, né? Então, os ultraprocessados, os que estão cheios de aditivo, então a gente já trabalha com isso. E a nutrição, ela vem passando por um processo muito interessante de valorização também dessas comidas afetivas. Então, o curso como um todo, né, ligados ao comportamento alimentar, nós respeitarmos o gosto individual, porque quando a gente fala em afeto, em comida afetiva, a gente tem que pensar que é individual, né? Então, às vezes, um bolo, para mim, não é afetivo para mim, mas para ti não vai ser, porque tu não tem aquela experiência, né? Então, a gente trabalha muito com isso, com os futuros nutricionistas, respeitar as particularidades de cada indivíduo. E eu trabalho também com um projeto bem interessante que é o Univida, né? Então, é um curso de extensão aqui da Univale. E nós já fizemos algumas atividades teóricas e práticas de comida afetiva também. Então, eu acho muito, muito bonita a frase que abre a nossa aula, que é uma forma de comunicar amor, né? Então, a comida como forma de comunicar amor. Ou seja, eu oferecer afeto para pessoas muitas vezes vulneráveis emocionalmente, né, fisicamente. Então, no Univida também é um projeto bem interessante, no qual nós também trabalhamos receitas. A gente faz um momento em que pedimos para os alunos escolherem alguma coisa para fazer na cozinha, né, para executar. Então, assim, quando envolve esse tipo de ação, os alunos ficam muito empolgados, porque cada um quer contribuir com a sua vivência, quer trazer os seus pratos preferidos, né? Aquilo que significa. Então, é isso. E que provavelmente é o que ele vivencia em casa também, Sim, né? Porque uma casa onde só comida de micro-ondas, só, né, a gente só almoça fora e tal, não tem tanto essa parte afetiva que você comenta. É realmente a família toda reunida ali fazendo uma receita, mesmo que não dê muito certo, às vezes a gente não tem muita habilidade mesmo e tá tudo bem. Mas fica esse registro, principalmente falando das crianças do CAL, né? E assim, né, o que eu percebo também é que os pratos afetivos, geralmente, são aqueles mais simples. Então, não é o nada gourmetizado. Pode ser um pirão, pode ser um arroz com feijão e banana, por exemplo. Para mim, isso é muito afetivo, porque lembra muito a minha infância. Arroz, feijão, banana cortadinha. Deu. Um bolo simples, um biscoito, até o cheiro do café, o aroma do café, ele é afetivo, porque primeiro é despertado pelo olfato. E aí já muda, tu já sente vontade de fazer uma pausa, de socializar. Então, assim, as pessoas não precisam se preocupar em fazer nada glamuroso, gourmetizado. Não é isso, né? É a gente realmente valorizar, fazer bem feito o simples. É muito interessante, porque eu imagino que essas vivências em sala de aula também
surjam a partir delas muitas histórias. Tem algum exemplo assim que te vem na cabeça agora de alguma situação que te demonstrou como os alunos, enfim, seja do Univida, do curso de nutrição ou do CAL, eles compartilharam suas experiências de receitas afetivas ou desse momento particular em alguma dinâmica em sala de aula e que você percebeu, opa, estou no caminho certo com a minha pesquisa, é exatamente sobre isso que eu quero relatar e que eu quero compartilhar? Tem várias, né? Várias experiências, assim, maravilhosas, mas essa atividade que a gente fez no Univida, para mim foi uma das que mais marcou, assim, porque nós fizemos uma dinâmica onde... Uma aula teórica, a princípio, a gente teve uma teórica, uma prática onde eles trouxeram os pratos prontos de casa, né? Mas na teórica, algumas alunas, elas compartilhavam receitas que elas faziam para seus filhos criança. Então, assim, uma me chamou muita atenção, que ela fazia o bolo de chocolate, aí ela chamava podia ser uma coisa simples do cotidiano, né? Então, fiz o lanche, fiz o bolinho, venham comer, vinha toda a vizinhança, e aquilo ficou marcado. E até hoje ela faz esse bolo para os netos, e os filhos moram longe, e sempre que eles vêm de fora ela faz. Então, assim, é um bolo simples. De chocolate, né? A famosa nega maluca que a gente fazia antigamente, né? Mas para mostrar como ela dizia, né? Era na forma de alumínio, não botava em prato, era só cortadinho ali mesmo, cada criança ia pegando a sua. E também tem uma questão assim que eu achei interessante no curso de nutrição, fazendo essa dinâmica de os alunos compartilharem, né, as memórias afetivas, um prato que lembrava a infância. E teve uma menina que me chamou muita atenção, que ela falou assim, olha, a minha memória da infância é fast food. Porque a minha mãe trabalhava fora e ela não cozinhava, não tinha tempo, enfim. Então, assim, a gente tem que também ter esse cuidado de entender que nem todo mundo consegue Com certeza, perfeito. ter essa prática. Perfeito. Né? Então, ali eu entendi que para ela, ela não tinha, assim, a comidinha caseira, como a gente geralmente associa, né? Então, o fast food para ela... E que não tá errado também, não né? tá errado. Claro. Né? Então, eu jamais vou julgar uma mãe que trabalha o dia inteiro, vai chegar em casa à noite e vai fazer um miojo. Eu não vou, jamais. Porque a gente tem que entender o contexto. Com certeza. Né? A gente tem que saber, sim, que aquele alimento consumido com frequência não vai fazer bem, mas a gente também tem que entender o contexto de que, hoje não deu. Hoje eu vou precisar fazer isso. E esse também é um trabalho interessante do profissional de nutrição, né? Quem Sim. já fez acompanhamento nutricional sabe do que eu tô falando, mas tem todo um resgate ali, né, da maioria dos profissionais, que é feito para tentar entender o que pra ti, por que aquilo é tão importante, né? Por que um docinho depois do almoço talvez seja tão importante? Porque talvez lá atrás isso te remete a alguma coisa. Então é interessante isso também, porque o profissional está sendo preparado para lidar com essas circunstâncias diferentes, porque é muito diverso, né, professora? Como é que vai chegar num paciente... Eu não sou nutricionista, mas como eu trabalho 15 anos já com essa turma maravilhosa, a gente vai aprendendo, né? Mas como é que vai se chegar num paciente de 80 anos, por exemplo, que come um pão francês todo dia? Eu vou falar assim, o senhor não pode mais comer pão francês. O senhor vai comer um pão integral, O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu falando assim, na perspectiva da comida, né? Então, assim, é muito emocional que está envolvido. Então, tem que ter todo esse suporte, né? Então, como é que eu vou equilibrar? Ele pode comer um dia sim, um dia não? Como é que vai fazer? Vai tirando aos poucos, porque... O profissional não pode ser radical, né? E tem coisas que são inegociáveis, né? Sim. Para o paciente que está ali do outro lado, peraí, isso aí não vai dar. Olha, eu quando fui nutricionista, às vezes que eu fui, eu falei assim, olha, não me faz comer arroz integral. Eu sempre falo, não como de jeito nenhum, não gosto. Então, a gente vai se adaptando. No meu caso, eu não tiro o arroz com feijão, que aí não vai dar certo. Viu? Não dá. Tem algumas coisas que a gente tem realmente como afeto
de uma época que talvez não volte mais, mas que com certeza fica marcado. E agora pensando no futuro, professora, como é que você acredita que essas hortas que nós comentamos no programa de hoje, tanto as receitas afetivas, enfim, elas podem continuar impactando positivamente na nossa sociedade? Quem está nos acompanhando de repente, né, pensando no seu bem-estar, na sua saúde, é de fato algo que pode ser incorporado? A gente está, né, vivendo uma correria muito louca sempre, então dá para incorporar isso para ter uma qualidade de vida um pouco melhor? Dá, sim. É só a gente achar as ferramentas adequadas, né? Então, assim, mora em apartamento. A gente consegue fazer horta em vaso. Então, mas eu não quero fazer horta. A gente pode ter acesso aos produtos de hortas parceiras, né? Então, a gente tem vários sítios orgânicos, por exemplo, que levam os produtos em casa. A horta, a gente participou de um TCC, que era orientado pela professora Angélica. Como que a horta, você mexer na terra, você ter aquele envolvimento com as plantas, como é uma função terapêutica. Porque ali eu levei para casa, né, fui fazer parte desse experimento. A gente levou mudas, ganhou os vasos, ganhou a terra. E eu tinha que tirar um momento do meu dia para cuidar daquela plantinha. Né? Então, assim, naquele momento eu me desligava de tudo, ia botar ali a terra, enfim. Tem gente que não consegue, não gosta, tá tudo bem também, tá tudo certo. Mas a gente entender que termos acesso a esses produtos vai favorecer, sim, nossa saúde física, emocional. E os patrimônios, as tradições, a gente... porque é uma coisa mutável, né? Não é exatamente como se fazia 200 anos atrás. A gente adapta com a nossa realidade atual, né? Então, eu fazer da forma que dá. Então, eu faço... antigamente, lá em Bombinhas, por exemplo, muitas famílias faziam sua farinha de mandioca. Tinham os engenhos. Então, hoje não são tantas famílias que fazem. Então... eu vou comprar essa farinha, mas eu vou tentar reproduzir a receita da forma que eu consigo, né? Com os utensílios que eu tenho, com os ingredientes disponíveis, enfim. Muito bacana, porque tem alternativas e é claro, né, que quem está nos acompanhando hoje já foi plantada uma sementinha, né, professora, para tentar fazer com que isso se torne cada vez mais comum e essa linguagem do amor que é cozinhar também, né, que Sim. se perpetue por mais e mais tempo, com certeza vale muito a pena. Queremos te agradecer pela presença aqui no Ciência ao Ponto, sucesso a esse projeto, a continuidade desse projeto que com certeza vai ter, né, sequência, e obrigada pela participação. Eu que agradeço. É isso, esse foi o nosso Ciência ao Ponto de hoje. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Até mais.